José Márcio Carter, sobre essa aula do seu eu fundamental, em que espaço do ser, corpo, alma, psique, residem os problemas psicológicos? Bom, problemas chamadas doenças psíquicas ou distúrbios psíquicos, tal, eles podem ser explicados com duas linguagens opostas. Uma é a linguagem que eu usei na minha apostila, que é a psique, tá certo? No qual eu mostro que todas essas patologias, e em última análise, elas residem numa redução da possibilidade de atividade psíquica. Eu vou passar essa apostila mais tarde para vocês, espero que corrigida, e daí vocês entenderam o que eu estou dizendo. Mas também esse problema pode ser explicado, como eu expliquei no começo desta aula, quando a atividade psicofísica, a atividade de sensações e de pensamento encobre a consciência do eu fundamental. Normalmente ela vive encoberta na nossa vida, mas ela é sempre recuperável. E, de certo modo, nós contamos com ela. Tá certo? Porém, quando a atividade psíquica se torna predatória, e com predatório eu quero dizer obsessivamente repetida, e nesse sentido, esse aumento da atividade psíquica é, na verdade, uma diminuição, quer dizer, é um aumento quantitativo, mas uma diminuição qualitativa, é uma espécie de inflação, onde a atividade psíquica aumenta, mas ela vale pouco, ela diz pouco. Tá certo? Então, essa atividade, ao mesmo tempo, multiplicada e diminuída, que pode, em certas circunstâncias, encobrir a consciência de eu fundamental a ponto de tornar quase irrecuperável. De quase, porque eu digo, a esperança é a última que morre. Então, Juliano Miller, de novo. Os santos, indivíduos em imerso estado de graça, seriam um indício concreto da existência do eu para além da esfera do espaço e do tempo, mas é claro que é. Ele dá aqui até um trecho do Otto von Eckart-Pohl, que fala sobre Santa Teresa, mas não é necessário lê-lo aqui. É claro que é. A presença desses indivíduos não tem um testemunho, eles estão vivendo num outro plano. E estão vivendo aqui na Terra. Mas note bem, nós também estamos vivendo nesse plano. Tá? Só que eles estão prestando atenção e nós não. Essa é a única diferença. Alexandre Ribeiro, sobre o exercício para a percepção da unidade do eu. Há poucos anos, no zoológico, detive impressionado diante de um avestruz, o qual, como é comum nesse tipo de bicho, pregou também seus olhos em mim. As emoções sentidas devem ter me sucedido mais ou menos assim: estranhamento, angústia, um medo terrível, maravilhamento e, por fim, uma imensa alegria. Era uma situação anormal e, para mim, inédita. Era como se, digamos, a chave da percepção tivesse mudado. O tempo e o espaço, a multiplicidade de objetos que me cercavam, nada disso desapareceu, mas é como se estivesse, por assim dizer, neutralizados, ou melhor, submetidos a uma percepção de unidade. Minha mulher estranhou e me chamou pelo nome, estremecidos até a soluçar como uma criança, de susto e alegria. Mas essas coisas acontecem mesmo. Quer dizer, de repente você pode ter esta consciência de permanência e de unidade, sem você ter feito nada para isso, porque essa consciência é normal no ser humano, não é um estado paranormal. Anormal foi tê-la perdido. Anormal foi com a cultura inteira perdesse isso, e ainda quisesse, desde um estado de percepção diminuído, e na verdade patológico, julgar tudo o que se sabia a respeito antes. Então, é como o sujeito que participa. Temos camaradas que participam de uma seita, de umas coisas, fazem uns exercícios esquisitos, e eles vão ficando cada vez mais imbecis. Como eles ficam cada vez mais imbecis, eles entendem cada vez menos. Então tudo vai ficando extremamente misterioso e obscuro, e eles têm a impressão que estão penetrando em profundidades maiores do conhecimento humano. Então, quanto mais idiota, mais presunçoso. Eu digo, olha, todo o processo da cultura moderna é esse, quer dizer, um processo de perda de certas capacidades, tá certo? E, ao mesmo tempo, uma ampliação desmesurada do número de pessoas que participam nas atividades intelectuais. Então é realmente uma inflação, você tem mais gente pensando pior sobre as mesmas coisas. Tá certo? Ao ponto que, vamos dizer, a discussão filosófica vira um caos. Existe um texto acho que eu usei aqui, o texto do Wolfgang Stegmüller,
que fala da progressiva fragmentação do debate filosófico no mundo moderno. Se eu não usei, eu vou usar. Ele vai descrevendo como, aos poucos, os filósofos perdem uma linguagem comum, depois eles perdem um foco de atenção comum, e no fim, um já não sabe do que o outro está falando, e pior ainda, está tão preso dentro do seu esquema que ele não consegue querer entender o outro, né? Então, isso aí é resultado deste processo. Quer dizer que se o eu profundo não pode entrar em diálogo com o outro, só pode entrar o eu superficial, bom, o eu superficial é o mundo da multiplicidade, da variedade e da impermanência. Então a possibilidade de que duas pessoas se entendam no plano do eu superficial é quase nula matematicamente. Pode acontecer de vez em quando, mas é uma coincidência, é uma loteria, né? Ao passo que no plano do eu profundo as pessoas se entendem perfeitamente bem, mesmo quando falam em linguagens muito diferentes. Se você vê, por exemplo, você não consegue ver duas personalidades mais diferentes do que as de Sócrates e Platão. Por quê? Sócrates era um sujeito que, desde o começo da vida, ele aceitou ser um João Ninguém socialmente. Embora ele fosse um cara que tinha alguns recursos financeiros e fosse um herói de guerra, ele não era ninguém socialmente, não tinha cargo público, não era nem um sacerdote, nem um político, nem um comandante militar, nem coisa nenhuma, era um Zé Ninguém. E praticamente vivia na rua, raramente ia para casa, porque a mulher dele era uma peste. Então, ele preferia ficar na rua conversando com os amigos. E Platão, ao contrário, Platão era um jovem da aristocracia, com um futuro brilhante na política, que teve ambições políticas enormes. Né? Então, como é que essas pessoas, esses dois tipos completamente diferentes, né, puderam se entender tão profundamente ao ponto que a gente às vezes não consegue distinguir quem é um e quem é outro? Eu digo, é porque estão discutindo no plano do eu profundo e não dos seus eus empíricos, por assim dizer.